Olá a todos do Congresso Online de Tomismo. Eu sou Ricardo da Costa, professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo. É um prazer participar desse evento que reúne muitos palestrantes que vão discutir a ordem dos pregadores, Santo Tomás de Aquino, e a importância desse movimento para a história do Ocidente. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao convite a mim feito pelo Fernando José Alves Nascimento, e eu preparei aqui para vocês um pequeno texto introdutório das circunstâncias históricas, sociais, do surgimento da Ordem dos Pregadores. Ele é bem sintético, eu carreguei mais um pouco nas notas de rodapé, notas explicativas, porque o tema da Ordem dos Pregadores abrange uma miríade de assuntos diferentes, complexos e com uma bibliografia muito, muito vasta. Então, as indicações estão todas na nota de rodapé, e o texto, como vocês estão vendo aqui, está disponível no meu site ricardocosta.com, site sobre a Idade Média. Eu vou fazer a leitura e espero que vocês acompanhem e aproveitem. O título é Os Cães do Senhor. O papel da Ordem dos Pregadores na renovação urbana e intelectual do Ocidente medieval. Bem, eu coloquei também algumas imagens, mas devido ao tempo, porque há muitos palestrantes em cada dia, eu não vou comentá-las. O comentário a respeito dessas imagens também se encontra logo abaixo delas, tá? Essa aqui é uma imagem da Virgem e a criança entre São Domingos e Santo Tomás de Aquino, de Fra Angélico. Expansão. A turbulência das invasões havia cessado. A partir do século XI, a paisagem no continente europeu foi gradativamente enriquecida com novas áreas de plantio, às margens das florestas, nas terras intra- e extramuros citadinos. Por todos os lados, os campos receberam aldeias de jovens agricultores. Seus arroteamentos, iniciados séculos antes pelos monges, juntamente com a melhora das técnicas de cultivo, propiciaram uma melhor e mais nutritiva base alimentar, desconhecida da antiguidade. Pântanos foram secados, canais abertos, estradas construídas. Com isso, a população da Europa cresceu cerca de 300% entre os séculos XI e XIV, e sua expectativa de vida saltou dos 20 anos no século II para 35 no início do século XIV. Fra Buonvitino della Riva, que viveu entre 1250 e 1313, gramático lombardo e poeta leigo da Ordem dos Humilhados, manifestou essa alegre estupefação com a expansão de sua urbe, Milão. Cito: a população cresce dia a dia e a cidade engrandece-se com novos edifícios. A fertilidade do território, a abundância de todos os bens de consumo salta aos olhos. Nenhum homem saudável, se acaso não é mandrião, deixa de conseguir ganhar a vida com a dignidade que convém à sua posição social. Nos dias festivos, quando se vêem os grupos alegres da nobreza e do povo, todos bem vestidos, quando se vêem bandos alegres de crianças correndo de um lado para o outro, as reuniões faustosas, os encantadores grupos de damas e jovens semelhantes a filhas de rei, que passeiam ou se sentam à soleira de suas portas, quem negaria que isto constitui o mais brilhante espetáculo que se pode contemplar dos dois lados do mar? O mundo voltara a desabrochar e as comunidades urbanas quiseram registrar isso nas expressões de sua arte, como já afirmara o cronista Raul Glaber, que viveu entre 985 e 1047, 200 anos antes, ao perceber que um manto branco cobrira o mundo. Cito: quase 2 anos após o ano 1000, as basílicas das igrejas foram renovadas em quase todo o mundo, especialmente na Itália e na Gália, embora a maioria ainda fosse suficientemente bela e não precisasse de reparos. Mas os povos cristãos pareciam competir entre si para aumentar a magnificência das igrejas e torná-las umas melhores que as outras. Parecia que o mundo inteiro, como em uma espécie de acordo, sacudiu os trapos de sua velhice
para revesti-las com um manto branco. De fato, os fiéis não se contentavam em reconstruir quase todas as igrejas episcopais, mas também embelezaram todos os mosteiros dedicados a diferentes santos e até mesmo as capelas. Foi um crescimento comercial e citadino tão surpreendente que os historiadores não hesitaram em definir esse período como uma era de revolução comercial e configurar espacialmente essa sociedade da Idade Média Central como uma Europa das cidades. Essa peculiaridade histórica marcou de modo indelével a identidade do continente e imprimiu uma nova feição à sua religiosidade. Vejam que eu vou enfatizar para vocês as notas, as fontes primárias, os textos de época, para que vocês possam sentir a ambientação histórica do surgimento da Ordem dos Pregadores. Item 2. Mendicantes. Aqui trago uma outra imagem, também belíssima, também de Fra Angélico, chamada O Encontro entre São Domingos e São Francisco de Assis, que se encontra no Museu de São Francisco. Amava Bernardo os vales, Bento as montanhas, Francisco as cidades fortificadas e Domingos as cidades populosas. São Bernardo de Claraval, São Bento de Núrcia, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão Esse conhecido dístico latino elenca-os como insignes representantes da riqueza da espiritualidade católica em sua relação com o mundo. Também expressa, esse dístico, a inclinação urbana das novas ordens religiosas, mendicantes, nascidas nesses âmbitos citadinos. E de todas, as dos dominicanos cumpriu maximamente a determinação do Cristo de anunciar a boa nova, de converter, de salvar, de catequizar. Posteriormente, Humberto de Romans, quinto mestre-geral da Ordem dos Pregadores, em sua obra Da Formação dos Pregadores, uma das principais fontes sobre a espiritualidade dominicana, confirmou as bases dominicanas da pregação urbana em 3 fundamentos: eficácia, necessidade e difusão. Mas por que mendicantes? 2.1. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Mateus 19, 21. Mendicantes versus hereges. Na imagem 3, de Tadeu de Bartolo, São Domingos ressuscita Napoleone Orsini. É uma belíssima imagem também. Eu escolhi as imagens mais próximas do período, se vocês puderam perceber. Eu vou ler, gente. Napoleone Orsini, sobrinho do cardeal Estevão, caiu de seu cavalo em uma vala e morreu. Aqui a cena. Foi então colocado aos pés de São Domingos, que orou por ele e o ressuscitou. O milagre de São Domingos provavelmente fazia parte de uma predela, registro inferior de um retábulo. Ou seja, como em toda imagem medieval, há 2 cenas, há 2 instantes em uma mesma cena, 2 instantes temporais em uma mesma cena. Os medievais sintetizavam uma determinada história em um mesmo instante imagético. É uma pintura muito bonita. Bem, do ponto de vista teológico, a mendicância consiste em viver sem posses, sem bens, da providência divina. Ela se materializa nas doações das pessoas comuns. Já do ponto de vista histórico, isto é, sem levar em conta os impulsos espirituais, os eflúvios da graça, os âmbitos mais recônditos das consciências, foram os renovados ambientes citadinos que arrefeceram a rígida noção tradicional das sociedades estruturadas como
ordens sociais. A pobreza e a riqueza eram consideradas insondáveis desejos de Deus, ordenações sagradas inquestionáveis. No entanto, aglomerações antes desconhecidas estimularam novas e mais incisivas perguntas às Sagradas Escrituras. Muitos estiveram à procura de uma vida verdadeiramente cristã, mais próxima do exemplo dos apóstolos. Além disso, a constatação de que havia um mundo a ser realmente catequizado somou-se às ênfases da interiorização espiritual, das intenções, não apenas dos atos. O cristianismo se consolidava como uma fé das consciências. Nesse contexto intelectual instigante e espiritualmente profundo, as interpretações do que seria o verdadeiro modo de vida cristão e a melhor exegese da Bíblia provocaram, em contrapartida, a agudização dos debates, radicalismos, heterodoxias, heresias. Mas isso não era novo. Desde seus primórdios, o cristianismo foi palco de intensas discussões teológicas. A ortodoxia católica foi gradualmente definida nos concílios ecumênicos, especialmente a partir do de Nicéia, em 325. Já em sua época, Santo Agostinho catalogou 88 heresias. Isidoro de Sevilha, 70, e ainda definiu o conceito. Cito Isidoro de Sevilha. Heresia é uma palavra grega cujo significado deriva de escolha, porque cada um escolhe o que lhe parece melhor, como os filósofos peripatéticos, acadêmicos, epicúreos e estoicos, ou como quem, forjando em suas reflexões um dogma errôneo, se separou da igreja para seguir seus próprios critérios. Via de regra, as heresias da Alta Idade Média foram cristológicas, sobre a natureza de Cristo, dogma central do cristianismo. A partir do século X, no entanto, surgiram muitas heresias populares. Por volta de 1130, a cristandade ocidental começou a se organizar contra elas. São Bernardo de Claraval foi o primeiro a pregar contra a heresia albigense, ou catra, do sul da França, com a razão e as palavras, não as armas e a violência. Cito aqui São Bernardo. Sempre que eu posso, eu cito São Bernardo, né, um dos meus santos preferidos. Seguindo a alegoria, as vinhas são as igrejas, as raposas, as heresias, ou melhor, os hereges. Isto quer dizer, com toda a evidência, que os hereges devem ser mais aprisionados que alijados, e devem ser surpreendidos não com as armas, mas com argumentos que rechacem seus erros. E se for possível, eles devem ser reconciliados com a Igreja Católica e assim conduzidos, ou melhor, e assim reconduzidos à verdadeira fé. Esse é o Sermão 64, 3, 8. Desde suas origens, as raposas atacaram a Igreja, mas logo todas foram descobertas e capturadas. O herege combatia abertamente, porque seu máximo desejo era vencer em público, e sucumbia. Aquelas raposas eram facilmente presas. É verdade que, uma vez descoberta a verdade, o herege costumava obstinar-se em permanecer nas trevas, mas pelo menos todos viam que a raposa havia sido agarrada, a impiedade condenada e expulso o ímpio, cuja ostentação já havia sido vencida, embora sem fruto. Que podemos fazer para caçar estas péssimas raposas que desejam destruir mais que vencer e não querem deixar que as vejamos a não ser arrastadas? Todos os hereges sempre tiveram a mesma intenção: granjear a glória com a singularidade de sua ciência. Mas estas raposas, isto é, os albigenses ou cátaros, né? Mas estas raposas são mais daninhas e astutas que os outros hereges. Desprezam sua própria glória e se alimentam com o dano alheio.
Em minha opinião, elas estão amestradas pelo exemplo de seus antepassados que, uma vez descobertos, já não podiam escapar, porque em um instante eram agarradas. Por isso, procuram perpetrar o mistério da iniquidade com uma nova sedução. E quanto mais camuflados, mais se sentem livres para agir. Sermão 65, 8. Os grifos são meus. São Bernardo é muito impactante, né? Os especialistas dividiram as heresias em duas correntes. Número 1, as que buscavam uma relação direta entre a palavra evangélica e a vida cotidiana do crente, os valdenses, por exemplo. E número 2, as de caráter dualista. Os cátaros albigenses são o exemplo mais conhecido. E aí vocês vão poder ver na nota 30, lá, a heresia no seu aspecto teológico. Né? 2.2. Louvar, bendizer, pregar. São Domingos, guardião do Senhor. Domingos quer dizer guardião do Senhor, ou guardado pelo Senhor, de acordo com a etimologia do nome, pois domingos, vem de dominus, Senhor. Isso aqui é Jacopo de Varazzi, a legenda áurea. Mais uma imagem de Andrea da Firenze, que é um detalhezinho do triunfo da igreja, de cerca de 1367, a igreja de Santa Maria Novella, Florença, Itália. Aqui está São Domingos, que envia uma matilha de cães para devorar os lobos. Né? E aqui depois São Pedro Mártir, e à direita Santo Tomás de Aquino com o livro aberto, combatendo, disputando os hereges. É um pedacinho pequenininho desse afresco chamado Triunfo da Igreja. Vocês podem encontrar na internet todo o afresco, né, que é muito grande. Bem, São Domingos. Sua história é bem conhecida. Resumamos-la. Nascido em Calerruega, Burgos, Castela, por volta de 1170, Domingos de Gusmão recebeu a melhor educação de seu tempo, artes e teologia. Ordenado sacerdote, ingressou como cônego no capítulo da Catedral de Osma, em Sória, em 1196. Entre 1201 e 1206, já como subprior de Osma, Domingos acompanhou seu bispo, Diego de Acebes, em uma missão diplomática ao Condado das Marcas, provavelmente o reino da Dinamarca, essa missão diplomática para o rei de Castela, Afonso VIII. Em seu retorno, Diego e Domingos se detiveram no Languedoc, na região do sul da França, e se encontraram com uma legação é uma missão diplomática, enviada pelo Papa Inocêncio III para pregar junto aos hereges albigenses e presidida pelo legado cisterciense Pierre de Castelnau. A Ordem de Cister, um pequeno parênteses, foi uma importantíssima ordem monástica, surgida no início do século XI, final do século X, e que se expandiu muito rapidamente pela Europa, com uma proposta de reforma eclesiástica, reforma da igreja, né? Uma ordem muito importante na história medieval e na história da igreja, a Ordem de Cister. Muito bem, constataram, Diego e Domingos, né, a ampla difusão da heresia, retornaram a Castela e depois foram a Roma. Provavelmente, Inocêncio III quis que Domingos dirigisse seu zelo apostólico para a conversão dos albigenses. Com alguns poucos religiosos, Domingos decidiu pregar entre os hereges com o seu método: pobreza, austeridade e abnegação evangélica. Como missionários, percorreram o Languedoc e realizaram disputas públicas com os albigenses. No entanto, o assassinato de Pierre de Castelnau, em 14 de janeiro de 1208, precipitou os acontecimentos. O Papa convocou a cruzada, que os hereges fossem impugnados com a força da espada espiritual. Espada espiritual é o termo que era aplicado, que é usado nos documentos medievais para se referir aos poderes seculares, aos poderes
monárquicos, condais, etc. E não os poderes da igreja, mas os poderes civis. Em uma carta aos arcebispos do Languedoc e a todos os grandes senhores do Reino da França, Inocêncio foi incisivo. Cito: despojai-os de suas terras, para que os habitantes católicos substituam nelas os hereges eliminados. A fé desapareceu, a paz morreu, a peste herética e a cólera guerreira ganharam um novo alento. Prometo-vos a remissão de vossos pecados, a fim de que, sem demora, ponhais fim a tão grandes perigos. Esforçai-vos em pacificar as populações em nome de Deus, da paz e do amor. Ponhais todo o vosso empenho em destruir a heresia por todos os meios que Deus vos inspirar, com mais firmeza do que contra os sarracenos, pois eles são mais perigosos. Combatei os hereges com a mão dura e o braço firme. Que carta, hein? Duríssima. Com o chamamento do Papa, teve início a Cruzada Albigense, que durou de 1209 a 1244. Guerra intestina, protagonizada pelo nobre franco-normando Simão de Montfort. No entanto, a cruzada não impediu que Domingos continuasse a pregar entre os albigenses. Durante o tempo que os cruzados estiveram ali até a morte do conde de Montfort, foi Frei Domingos o laborioso pregador das palavras de Deus. Quantas injúrias sofreu naqueles dias da parte dos malvados? Quantas ciladas teve que suportar? Esse é um documento do Beato Jordão da Saxônia, origem da Ordem dos Pregadores. E aí, prossigo com ele. Segundo Jordão da Saxônia, primeiro biógrafo de São Domingos e seu sucessor como mestre-geral da Ordem dos Pregadores, mesmo antes da aprovação do Papa Honório III, os futuros dominicanos receberam terras, igrejas e o sexto dos dízimos da diocese de Toulouse, com a qual puderam se prover de tudo o que fosse necessário para seu sustento e adquirir livros. Com a convocação do Quarto Concílio de Latrão em 1215, que teve como objetivos reformar a igreja, corrigir os costumes, extirpar a heresia e confirmar a fé, Domingos foi com o bispo de Toulouse se encontrar com o Papa. Dos 70 decretos lateranenses, 3 diziam respeito diretamente aos seus propósitos. O terceiro, instituir os pregadores como auxiliares do bispo na pregação e na administração da penitência. O 11º, que nas catedrais e igrejas houvesse sempre pelo menos um professor para ensinar gratuitamente as ciências sagradas aos clérigos e estudantes pobres. E o 13º, proibição de criarem ordens religiosas. As congregações interessadas deveriam adotar uma regra já existente. Domingos escolheu a de Santo Agostinho. O novo Papa, Honório III, tomou os pregadores sob sua proteção, que eles futuramente fossem lutadores da fé e verdadeiras luzes do mundo. Com a aprovação da Igreja, a Ordem dos Pregadores rapidamente cresceu. Realizaram 2 capítulos gerais, em 1220 e em 1221, ano em que faleceu São Domingos de Gusmão. Já com Jordão da Saxônia como segundo mestre-geral da Ordem, os dominicanos conseguiram as primeiras cátedras na Universidade de Paris. Bem preparados intelectualmente, dedicaram-se à atualização dos estudos e à renovação do ensino da doutrina. Por isso, rapidamente ganharam a proeminência docente nas recém-criadas universidades, causa dos primeiros conflitos acadêmicos que se tem notícia. E esse item me chamou especialmente a atenção, porque, como vocês sabem, eu sou professor da Federal do Espírito Santo já há 20 anos, né? E conheço bem o ambiente universitário, atualmente em franca decadência. E quando fui pesquisar esse item específico aqui para essa palestra, eu me surpreendi em vários momentos, reconhecendo aquelas histórias do século XIII como atualíssimas, né? Parece que eu vi
que eu presenciei isso no século XIII, mas, na verdade, presenciei no XX mesmo, e muito pior. Imagem 5. Estudantes da Universidade de Bolonha. Esse é um fragmento de uma tumba de Giovanni da Lenano. Esse fragmento, essa obra é de Pier Paolo Damascene e Jacobello di Bologna. Está no Museu Cívico Medieval em Bolonha. Aqui é uma imagem muito significativa do ambiente de estudos e do tipo físico e do vestuário, etc., dos estudantes universitários medievais. Franciscanos e dominicanos ingressaram nas universidades no início do século XIII, e na época de sua primeira crise, a greve parisiense de 1229 a 1231. Já houve logo uma greve. Né? Já em 1217, São Domingos enviara seus frades às duas grandes universidades de então, Bolonha e Paris. Bolonha, porque já era famosa pelo seu curso, pelo seu ensino do direito, né? São Bernardo, uma ou duas gerações antes, já se queixava que a Cúria Papal estava cheia de advogados que empesteavam os processos administrativos e acumulavam o Papa de querelas intermináveis, querelas jurídicas. Né? E aí o Papa escreve a ele solicitando que o console com algum escrito, porque ele não aguenta mais tanto processo. Bolonha direito e Paris teologia. Então, São Domingos enviou os seus frades para essas duas universidades, para que recebessem uma boa formação teológica e conseguissem atrair novos membros para a sua ordem. Ou seja, ainda em vida, São Domingos direcionou a ordem dos pregadores para boa formação intelectual. E com essa boa formação intelectual, eles estariam armados suficientemente para disputar publicamente com hereges e pregar a fé católica e pregar a ortodoxia. Muito bem. No carnaval, né? No carnaval de 1229 aconteceu uma briga entre estudantes da universidade e um taverneiro do bairro de Saint-Marcel, distúrbio que se propagou pelas ruas de Paris. Não era a primeira vez. Como os alunos estavam sob a alçada jurídica da igreja, não dos tribunais laicos, que, aliás, eram muito mais rigorosos, né? Foram apresentadas queixas aos tribunais eclesiásticos, que costumavam ser brandos com os estudantes. Um pequeno comentário que eu não aguento, gente. Em frente à minha universidade, na minha graduação, em frente à minha universidade, havia um barzinho, um boteco, né? Lá no Rio de Janeiro. E na Federal do Espírito Santo, em frente à universidade, existe uma rua de bares, chamada, não à toa, Rua da Lama. Então, ali vende-se tudo, né, que vocês podem imaginar, e a coisa corre madrugada fora. Então, ou seja, a universidade, ela já nasce com os problemas que ela vive até hoje. Mas é claro que aqui aconteceram algumas coisas muito graves, como morte de estudantes, como vocês vão ver aqui. Sim, um outro pequeno comentário. Os tribunais laicos eram muito mais rigorosos, as penas eram muito mais duras que a dos tribunais eclesiásticos. Né? A igreja costumava passar a mão na cabeça dos estudantes. Aquela coisa, né? Aquela coisa da pedagogia moderna. Coitadinho, professor, o que você pode fazer pelo aluno? Dá uma ajudazinha, está acabando o ano. O menino foi um demônio o ano inteiro, né? Mas aí vem a pedagoga e pede, pelo amor de Deus, para você passar a mão, e aí, nessa pressão, muitos professores acabam se comportando de modo semelhante a esses tribunais eclesiásticos lá atrás, né? Lá atrás. Bem, retorno ao texto. Só que dessa vez a regente Branca de Castela interveio e exigiu reparação. Eu, quando comentei isso com um professor de filosofia, ele achou graça, ele falou assim, olha, castelhano não pega leve não, né? A Branca de Castela foi dura. Ela era regente do filho, São Luís depois, né? A universidade, permitiu que a guarda municipal punisse os estudantes rebeldes, ou seja, a regente pressionou e aí a universidade arrefeceu e permitiu a punição. Mas houve um excesso, né? Excederam-se. Vários alunos foram mortos.
Em consequência, a universidade convocou uma greve e fechou suas portas, e por 2 anos. Para que o ensino retornasse, o bispo de Paris solicitou a Filipe, o chanceler, que abrisse uma cátedra para os dominicanos, conferindo a eles o direito de ensinar na universidade. E o termo se chama licentia docendi. A porta se abrira. O primeiro pregador a lecionar, como Magister Regens, foi Rolando de Cremona. Quanto à greve, a situação se resolveu com a bula Parancientiarum, de 1231, que assegurou a autonomia da Universidade de Paris. O Papa, essa bula é considerada hoje a bula fundadora da universidade, né? Que confere a autonomia à universidade. Mutatis mutandis, vejam que os problemas permanecem, né? Nas nossas federais, o grande dilema hoje é que elas têm autonomia. Elas podem elas podem tomar decisões de modo autônomo, embora recebam verba pública. Enfim, então é um motivo de problemas, né? sem entrar em detalhes. E perdoe aqui as associações com a contemporaneidade, porque esse tema me afeta particularmente. Bem, após Rolando de Cremona, em Paris, lecionaram João de Saint-Gilles, Alberto Magno e Tomás de Aquino. Os dominicanos foram fundamentais para a sistematização dos estudos aristotélicos na universidade. Com seu rigor lógico-teológico, proporcionaram uma coerência interna à cultura cristã e marcaram profundamente a história do pensamento ocidental. Antes de ler a conclusão, caríssimos, eu rogo a vocês que consultem depois o meu site e leiam e releiam esse texto, mas fazendo um ping-pong com as notas de rodapé. Então, por exemplo, nota 48, olha lá, apenas uma citação bibliográfica. Nota 46, também. Nota 44, etc. Tá? As notas, algumas delas, têm explicações mais detalhadas sobre essas questões todas abordadas aqui. Tá? A bibliografia está toda indicada. Vamos para, então, a conclusão. E eu selecionei aqui uma imagem, uma iluminura, que é uma pintura de um livro. Chama-se iluminura, porque ilumina o conteúdo do livro, ou ilumina o livro, ou torna o livro mais belo. Vocês sabem que o belo estava na Idade Média associado ao bem. E nessa iluminura, que é uma margem inferior da página de uma Bíblia, chamada Bíblia de Abbey, do lado esquerdo estão os dominicanos, e do lado direito os franciscanos. Ambos cantam. Era um dos deveres dos pregadores e dos mendicantes e das ordens monásticas, é o canto religioso. Cada grupo está diante de um livro iluminado e apoiado sobre um atril. Agora, a graça é a seguinte: Deus, o Cristo, está aqui abençoando o canto dominicano, não o canto franciscano. Eu achei muita graça nisso. E os franciscanos, se vocês puderem depois dar um Ctrl mais aí, eles olham assim meio tristes, meio assim melancólicos, né? Essa preferência divina. A explicação do museu é que a encomenda dessa Bíblia foi feita pela Ordem dos Pregadores, né? Então, talvez o artista quis assim, agradar o comandatário, né? Achei muita graça dessa iluminura, mas ela mostra muito bem como a Idade Média teve essa predileção muito, muito carinhosa pelos mendicantes, né? Muito bem, vamos para a conclusão. Em 1261, Humberto de Romans nos ofereceu um panorama de como sua ordem era socialmente percebida. A passagem é extraordinária. Cito: nós os pregadores, né? Nós ensinamos aos povos
ensinamos aos prelados, ensinamos aos sábios e aos ignorantes, aos religiosos e aos leigos, aos clérigos e aos seculares, aos nobres e às gentes do povo, aos grandes e aos pequenos. Ensinamos os mandamentos, os conselhos, as coisas difíceis, as verdades certas, os caminhos da perfeição. Ensinamos todas as classes de virtudes. Os grandes nos chamam como conselheiros e nos dão assento junto a eles. Os prelados nos convidam a fazer as suas vezes. A Santa Igreja nos favorece e, por todos os lugares, o povo por nós manifesta uma extraordinária devoção. Gente, eu gosto de abrir espaço para as fontes primárias, para os documentos de época, e eu procuro muito, porque eles dão um sabor do tempo ao trabalho, né? E nesse caso específico, assim como em relação a São Bernardo de Claraval, o leitor contemporâneo pode ter um vislumbre de como a retórica bem posta estava a serviço da pregação da fé católica. Essa retórica com ritmo, assentada na melhor tradição clássica do latim romano, enfim, uma retórica que atraía o povo e o seduzia encantadoramente rumo à fé. Com sua nova religiosidade, as ordens mendicantes marcaram o século XIII, social e intelectualmente. Deram um novo e irresistível vigor à Igreja, com a defesa da ortodoxia com bases fundamentadas na mensagem apostólica e com seu exemplo junto às populações urbanas, ansiosas por uma igreja mais próxima de suas realidades cotidianas. Em relação aos dominicanos, a percepção hoje arraigada da ordem, inclusive em boa parte da historiografia, não corresponde à dos medievais. Mesmo temas correlatos aqui expostos do contexto do século XIII, como, por exemplo, a heresia albigense, o aristotelismo universitário defendido pelos dominicanos, muitas vezes são abordados em retrospectiva e a partir de pressupostos distantes do ambiente cultural de então. Sugiro, se não me falha, sugiro a leitura dessa nota, tá? Sem a ordem dos pregadores e seus principais expoentes, Santo Tomás, Santo Alberto Magno, etc., os cães do Senhor, a história do pensamento e seus fundamentos, o raciocínio lógico, os debates com base na razão, na força dos argumentos racionais e no princípio da não contradição, não seriam os mesmos no Ocidente. Do mesmo modo, a fé. Esse é o contexto no qual atuou e dentro do qual deve ser entendido Santo Tomás de Aquino, o mais conhecido e ilustre dos dominicanos. Caríssimos, muito obrigado pela oportunidade. Foi um trabalho que me deu um enorme prazer. Aqui está a indicação bibliográfica de fontes primárias que eu consultei logo após o convite, e aqui todas as notas de rodapé que vocês podem depois ler com calma, para entender de um modo mais compreensível e profundo tudo o que eu sintetizei nessa minha palestra, que eu intitulei Os Cães do Senhor, o papel da Ordem dos Pregadores na renovação urbana e intelectual do Ocidente medieval, século XIII. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.